Meu amigo torcedor vascaíno, não é loucura. Muito pelo contrário, é realidade. Para quem duvidou, não duvide mais. E para o torcedor do rival que secou, seque mais porque não tá dando nem um pouco certo. O Vasco vence o Vitória no Barradão. O Vasco completa 9 jogos de invencibilidade com 5 vitórias e 4 empates. O Vasco, com a vitória, chega novamente à 8ª colocação e fica a apenas 7 pontos de distância para a equipe do São Paulo, que é o atual 6º colocado do Campeonato Brasileiro. Ou seja, o Vasco da Gama neste momento está a apenas 7 pontos de distância do G6. 7 pontos distanciam o Vasco da Gama da pré-Libertadores de 2025. Enquanto o Vasco se encontra a 7 pontos da Liberta, se encontra a 9 da zona do rebaixamento. O Vasco responde ao senhor jornalista André Hernan, que na quinta-feira passada, durante a transmissão do jogo entre Vasco da Gama e Atlético Paranaense, disse que esse jogo de hoje, entre Vasco da Gama e Vitória, seria um confronto direto entre duas equipes que disputam pela parte de baixo da tabela. Ao senhor André Hernan, faço questão de responder: não, meu amigo, não é. Não é um jogo de dois adversários diretos. Muito pelo contrário, senhor André Hernan. É um jogo de uma equipe que luta pelo título da Copa do Brasil. É um jogo de uma equipe que está perto da Libertadores de 2025 contra uma equipe que o Vitória é sim esse clube dentro da zona do rebaixamento. O senhor André Hernan precisa respeitar um pouquinho mais o Vasco da Gama. E assim como o senhor, muitos colegas da imprensa convencional precisam entender a grandeza desse clube tão achincalhado, tão massacrado, tão batido mesmo. O Vasco tanto apanhou, mas esse ano mostra mais do que nunca que o gigante clube de regatas Vasco da Gama, meu amigo, quando ele chega é difícil parar. O Vasco não tem um elenco brilhante, o Vasco não tem grandes jogadores, mas o Vasco tem atletas que entenderam o tamanho do Vasco da Gama. E meu amigo, quando o Vasco, como grupo, entende o tamanho dessa Cruz de Malta aqui, é difícil. E isso passa muito, eu tenho que agradecer. Antes de falar sobre qualquer análise do jogo, eu tenho que falar sobre o trabalho do Pedrinho dentro desse vestiário do Vasco da Gama. Que trabalho bom, cara. Que trabalho legal, cara. O que esses caras estão fazendo pelo Vasco é digno de aplausos. O Vasco hoje, meu amigo torcedor vascaíno, tem algumas coisas, poucas, mas praticamente nada de diferença do Vasco de 6, 7, 8 meses atrás. Você lembra do Vasco que foi eliminado para o Nova Iguaçu, nas semifinais do Campeonato Carioca? Qual é a diferença daquele Vasco para esse Vasco? Você lembra do Vasco que tomou de 6 para o Flamengo? Qual é a diferença daquele Vasco para esse Vasco? Nenhuma. Os jogadores são praticamente os mesmos. Só chegou Coutinho, Alex Teixeira, Souza, Emerson Rodrigues e ponto. E ponto. E o Jean Davi que jogou hoje. De resto, nada mudou. Porém, sabe o que mudou, meu amigo torcedor vascaíno? A cabeça, a mentalidade, o entendimento do que é o Vasco, o entendimento da grandeza do Vasco e a postura dentro de campo, uma postura digna de Vasco da Gama. O elenco está dando muita alegria ao torcedor vascaíno. Um torcedor vascaíno que inclusive lotou o Barradão, lotou o espaço destinado ao torcedor visitante e fez uma linda festa. O Barradão virou a barreira. E a barreira, meu amigo, independente do lugar que esteja, a barreira, eu digo, a família, né? O conjunto de torcedores vascaínos festejou novamente nessa noite de hoje. Uma vitória importantíssima, que sim, faz com que o Vasco olhe mais para a parte de cima da tabela do que para a parte de baixo. Pontos a falar? Sempre temos. Sempre temos. Primeiro tempo muito ruim do Vasco. Muito ruim o primeiro tempo. Não sei o que o Rafael Paiva quis, mas eu entendi do jogo como um Vasco que saberia que a qualquer momento, se apertasse um pouquinho, ia conquistar a vitória em cima do Vitória. Esse acho que era o sentimento de todo torcedor vascaíno. Eu, pelo menos, passei o primeiro tempo todo, um primeiro tempo muito ruim, mas com esse sentimento de, se o Vasco apertar, ele vai conseguir fazer o gol a qualquer momento. E uma insistência nessa linha de 3 jogadores do Paiva que eu não consigo entender. Não consigo. Tudo bem que o Paiva é o único meio articulador desse time. Mas o David não é um meio articulador.
E o Paiva hoje, nesse sistema, ele faz com que o David jogue exatamente nessa posição. O Vasco inicia com uma dupla de volantes, que foi formada por Hugo Moura e Juan Esforça, e à frente ele coloca 3 pontas. Uma linha de 3 extremos. Jogadores pelo menos com essa característica. Ele empurra o Emerson Rodrigues aberto pela esquerda, coloca o Ryan aberto pela direita e o David mais centralizado. Perdido. Completamente perdido. O David não rendeu absolutamente nada em campo. Não Vasco muito mal por isso. E mal também por ter colocado como uma dupla de volante Esforza e Hugo Moura. Os dois jogadores têm como característica a posição de primeiro volante. Os dois atletas, eles desarmam muito mais do que armam. Muito mais. Os dois jogadores são de embate. O Esforza tem essa qualidade no passe, ok. Mas o Esforza não é um jogador de romper linhas. Isso não é a característica dele e também não é a característica do Hugo. O jogo de quinta contra o Atlético até deixou essa impressão. Porque o Hugo foi aquele jogador que armou, desarmou, quebrou linhas, arrastou a bola. Mas esse não é o Hugo Moura. O Hugo Moura que a gente conhece é esse Hugo Moura de hoje. Do embate. Do mano a mano. De quebrar jogadas, não armar jogadas. E não sei se por tudo que o Hugo Moura fez na quinta, o Paiva ficou com essa impressão, né, que ele poderia desempenhar exatamente hoje. E não desempenhou. Então o Vasco ele foi uma equipe no primeiro tempo sem ideia. Porque não tinha volante para armar e não tinha nenhum meia para armar também. Então o Vasco não estava conseguindo construir jogadas. Não à toa o próprio Paiva, em determinado momento do jogo, ele grita: bola longa. Vamos explorar as bolas longas, vamos explorar os pontas, porque não tinha como ir no toque. O Vasco não tinha qualidade para isso. Veio o segundo tempo e a mudança nitidamente fez efeito. Que era fácil definir e decifrar esse jogo. O que deveria ser feito para o Vasco da Gama conseguir conquistar a vitória. Era um jogo para o Payet, que o Vitória tinha um meio-campo completamente aberto. E era um jogo, talvez, até na minha opinião, para ao invés de ter tirado o Emerson no intervalo, ter tirado já o David. David não ia aguentar. A gente passou aí quase 2 semanas com a sua celulite facial e não ia ter ritmo. Tanto que chegou 5, 10 minutos do segundo tempo, ele cansou e teve que sair pro Leandrinho. Então acho que o Paiva até queima uma substituição de bobeira. Que o que o Paiva poderia ter feito? O David não vai aguentar. A gente tem o Emerson aqui, que ele tá jogando no primeiro tempo, ele pode ter fôlego pro segundo. Também a gente tirar o Emerson para colocar o Davi Menezes, vamos tirar o David, a gente coloca o Davi e deixa o Emerson e o Davi nas pontas e deixa o Payet ali no lugar do Ryan. Ponto. Mas aí ele faz a opção de tirar o Emerson para colocar o Davi e tirar o Ryan, para colocar o Payet, já sabendo que teria que queimar mais uma substituição. O Leandrinho hoje ele entra meio que apagado no jogo, não faz muita coisa, não muda muito o jogo, não foi mal, mas também não foi bem. Talvez seria até melhor ter deixado o Emerson Rodrigues por ali. O que importa, porém, é que deu certo. O que importa, porém, é que o Vasco conseguiu conquistar a vitória nesse ritmo que eu falei. Confiando no grupo, confiando que a qualquer momento poderia achar o gol, e achou. Lindo cruzamento, mais uma participação em gol do Payet, vestindo a camisa do Vasco em 2025, na cabeça do João Vitor, esse zagueiro diferente, zagueiro que realmente vem mostrando mais do que nunca que valeu a pena talvez ter pago quase 40 milhões de reais pelo atleta. Um golaço de cabeça, um gol que concretizou, né? Um gol que deu aí a vitória para o Vasco da Gama nessa noite de domingo, 1º de setembro. Uma vitória que dá moral, uma vitória que dá confiança, uma vitória que coloca mais do que nunca o Vasco lá na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. E se tá bom, meu amigo, vem mais por aí. O Vasco hoje tem 34 pontos, está a 7 do São Paulo com 41 e com um jogo a menos. O Vasco tem um jogo a menos em comparação a São Paulo, a Bahia e a Cruzeiro, que são as equipes que estão acima do Vasco da Gama. Esse jogo a menos é contra o Cuiabá, já marcado, salvo engano, para o próximo dia 25 de setembro. Se o Vasco vence esse jogo, pensando nos 3 pontos, o Vasco ficaria a apenas 4 do São Paulo. Isso, meu amigo torcedor vascaíno, é muito bom para o torcedor, você aí do outro lado, olhar sim, mais do que nunca, para a parte de cima do que para a parte de baixo da tabela. O Vasco hoje é uma equipe que pontua. São 9 jogos de invencibilidade. O Vasco hoje é uma equipe que briga, que luta e que sim pode sonhar com muita coisa nesse 2024. E além do mais, tá chegando mais por aí. Tá praticamente confirmado que o Vasco até segunda-feira vai anunciar mais 3 reforços. 2 zagueiros e um meio-campo para fechar essa janela de transferências. A gente vai passar rapidamente sobre isso, até porque vamos trazer ainda mais detalhes no Acorda Vascão de amanhã. E já te peço, volte para o Acorda Vascão às 7 horas. Volte. O Vasco deve anunciar nessas próximas horas o zagueiro Luan Pérez, zagueiro brasileiro de 30 anos de idade.
que estava no Fenerbahçe, assinou a sua rescisão contratual. Havia uma expectativa de que ele fechasse com o Santos, porém não será assim. Ele vai desembarcar nesses próximos dias para assinar um contrato com o Vasco. Você pode até falar, Lucas, mas a janela não fecha amanhã? Sim, a janela fecha amanhã, porém para transição entre clubes. No caso o Vasco tem o desejo de comprar ou pegar emprestado a um jogador. Para adquirir atletas livres no mercado, o Vasco poderá adquirir a qualquer momento. A qualquer momento, durante essa próxima semana. Luan Pérez, como já assinou a sua rescisão na Turquia, chega ao Vasco durante essa semana para assinar esse contrato com o Gigante da Colina. Além do Luan Pérez, que vai chegar, um jogador que joga pelo lado esquerdo do sistema defensivo, essa posição tão carente no Vasco, a gente vai trazer, é claro, mais detalhes sobre isso, mas tem mais um nome também perto de ser fechado, que é o zagueiro argentino Ian Javinovic, de 22 anos de idade, atleta que era ex-companheiro de Juan Esforça, atuando pelo New Old Boys da Argentina. O jogador tem negociações com o Vasco da Gama e o Vasco colocou na mesa um empréstimo de 1 ano com opção de compra no final do contrato. O presidente, inclusive, do New Old Boys, em um contato da página do canal, até do YouTube, Detetives Vascaínos, confirmou que houve sim contato. Há sim negociações. Em palavras, o presidente disse as seguintes aspas: é um empréstimo, porém ainda não está fechado, mas há tratativas. O jogador é um atleta jovem, um jogador aí considerado promessa do futebol argentino, atleta que, volto a repetir, foi companheiro de Juan Esforça no New Old Boys da Argentina, um atleta aí de destaque, né, no cenário do futebol argentino, que poderia chegar sim para ajudar muito o nosso Cruz Maltino. Atleta, inclusive, de seleção de base, tá? Jogador que ao lado do Esforça, além de atuar no New Old Boys, também atuou na base da seleção do seu país. A última temporada foi a primeira dele com a camisa do New Old Boys e nesse momento ele é titular absoluto do clube argentino, tendo aí 18 partidas já na temporada de 2024, sendo titular em todas elas. E além disso também, além do zagueiro, no caso, Ivan Janovic, além também do zagueiro Luan Pérez, o Vasco negocia a contratação de um meio-campo. Meio-campo muito bom, assim, pelo menos no território português, desconhecido aqui no Brasil, mas que chega aí com muita moral. Chega com uma credencial bem forte para esse elenco Cruz Maltino. Eu falo do meio-campo suíço Maxime Domingues, jogador aí de 28 anos de idade, que nessa temporada veste a camisa do Gil Vicente. Inclusive, já está aí há 2 anos vestindo a camisa desse clube do futebol português. Iniciou nossa carreira aí no campeonato ainda suíço, vestindo a camisa do Servette, passou pelo Zurique, Lausanne Sport, Neuchâtel Xamax e em 2021 foi para o futebol da Polônia, onde, devido ao destaque que teve, fechou com o Gil Vicente, à época por um valor de 200 mil euros. Nesse momento, há 2 temporadas no Gil Vicente, ele vem tendo números muito bons, vem sendo titular, inclusive, do clube português, e a temporada passada foi a melhor dele, onde em 36 partidas, o meia, que também pode atuar como ponta, teve 6 gols e 5 assistências. Um jogador aí que chega com boas credenciais, o Vasco já praticamente fechou, tá, o contrato desse atleta, ele é inclusive aguardado, no caso, amanhã, aqui no Rio de Janeiro, para assinar esse contrato com o Vasco. Informações é que o Vasco vai comprar, tá, o jogador pelo valor de 12 milhões de reais. A expectativa é que ele embarque nessas próximas horas para chegar aqui no Rio de Janeiro na segunda-feira, mas ele, mesmo chegando aqui no Rio, não assinou ainda contrato. Por quê? Ele só vai assinar o contrato caso seja possível ele ser regularizado a tempo. Então, assim, é uma negociação meio louca, né? O Vasco tem até meia-noite de amanhã, segunda, para conseguir regularizar o atleta, para ele vestir a camisa do Vasco da Gama aqui no futebol brasileiro. Então, antes dele assinar contrato com o Vasco vai meio que regularizá-lo antes, fazer todo o trâmite burocrático. Se o Vasco entender que vai dar tempo de regularizá-lo até o final de amanhã, até o final do dia 2, o Vasco vai realmente assinar o contrato e fechar com esse atleta. Sim, tempo pouco que o Vasco da Gama tem, mas é um nome aí que realmente a diretoria entendeu que poderia ser um grande reforço, né, para a temporada de 2024, ainda mais devido à lesão do Adson confirmada e essa ausência do jogador. No caso, para quem não sabe, né, Maxime Domingues é um canhotinho de 60 quilos, baixo, 1,73 m, tem até 3 jogos pela seleção da Suíça, um jogador aí que põe fogo nos jogos. E o Vasco, com o seu hoje diferente departamento de scout, não sei como conseguiu encontrar esse atleta. Deixa aí, é claro, a sua opinião nos comentários. Se você acha que seria um bom reforço e se você gosta
da chegada desse nome. O Vasco se movimentando no mercado. Uma vitória importante hoje e, é claro, né, com reforços chegando aí ainda durante a semana. Meu amigo, além disso também venho te pedir alguns favores aqui no final do vídeo, tá? A gente está novamente ativo demais no nosso Instagram. Nosso Instagram tem pouquíssimas pessoas em comparação com o tamanho do nosso canal. A gente não está entendendo ainda. A gente está colocando aqui nos comentários agora, nesse momento, no comentário fixado, o nosso Instagram. Se você chegar nos comentários agora e deixar aí, ó, tô te seguindo lá no Instagram, me mandaram uma mensagem, inclusive, no Instagram, eu te respondo no Insta, te respondo também aqui embaixo nos comentários. Nos segue lá, até porque a gente fez uma análise bem legal do nosso pós-jogo de Vasco da Gama e Vitória da Bahia lá também no nosso Insta. Então se inscrevam, compartilhem, vá lá no nosso Insta, nos siga lá e acompanhe o canal do Gigante Vasco em todas as suas redes. Vamos que vamos! Se inscrevam, vencem o Vasco e saudações vascaínas.